Mas Moisés tornou-se profeta aos judeus e legislador. Essa foi sua mensagem, a lei. Mas qual foi a mensagem de Elias? As mulheres de cabelo curto, denominações? Sim, Senhor. E ele realmente passou-lhes um sermão, rostos pintados, disse-lhes: sereis dadas de comer aos cães. Ele realmente foi duro com elas. Então, quando seu espírito veio sobre João, ele saiu pisando firme no deserto e fez a mesma coisa. Disse: não penseis que pertencemos a isso ou aquilo, mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Foi estrada acima, disse: e tu queres me dizer que te casaste com teu próprio cunhado? Não te é lícito fazer isso. Oh, irmão, ufa, falou mesmo, certamente. Note, estas almas devem esperar um pouco de tempo pelos 144 serem martirizados. E não é isso, simplesmente entrelaça a Bíblia. Agora, meu tempo está exatamente terminando, se deixo sair cedo. Mas tenho só algumas coisinhas para dizer, se puderem suportar. Sei que está quente, estou suando. Mas escutem, só tenho uma coisa para lhes dizer. É tão bom estar ardendo bem no meu coração. Espero que não tenham se esquecido. Permita-me dizer isso na presença dele. Por sua graça, ele também me deixou ver o meu povo, não faz muito, de vestes brancas. Lembram-se disso? Lembram-se da história, não faz muito? A noiva gentia, eles estão lá agora. Todos estavam de vestes brancas. Eu tinha acordado, havia estado numa reunião, foi há cerca de um ano, um pouco mais. Acordei uma manhã e me ergui e disse: querida, ela não se mexeu. As crianças prestes tinha de levá-las à escola, bem aqui na antiga casa. Bem, eu me ergui na cama, sabem como? Ergue-se um pouco, encostar a cabeça na cabeceira. Temos uma cama das antiquadas e deste modo me inclinei para trás. Pensei: rapaz, você já tem 53? Se vai fazer alguma coisa para Deus, melhor começar, porque vai estar demasiado velho daqui a pouco. Pensei: sabe, pois é isso mesmo. Ora, sabe, não estou muito distante. Tenho de ir muito em breve. Já estou com um ano a mais do que meu pai viveu. Tenho de ir embora muito em breve. Aqui não fiz nada para Deus ainda. Sempre quis fazer algo para Ele. Tenho de me apressar e fazê-lo, se for para fazer. Não sei como fazê-lo, só isso. Que coisa, espero viver para vê-lo voltar. Não quero ser um fantasma, um espírito. Sempre tive medo de espírito. Sabe, sempre pensei, como se encontrasse irmão Neville e fosse uma nuvenzinha branca. Ele dissesse: olá, irmão Neville. Ele dissesse: olá, irmão Branham. Por algum outro sentido, não podendo falar, soubesse que era irmão Neville, ia querer apertar sua mão, como sempre faço. Só conheço isso, seres humanos. Ia querer apertar a mão dele, não teria mãos. Está lá embaixo a sepultura apodrecida. Pensei: ora, espero não passar por isso. Eu estava com medo de morrer, não com medo de que estaria perdido, mas não queria ser um espírito. Eu queria esperar pelo arrebatamento, simplesmente queria permanecer dessa maneira, não queria ser um espírito para lá, para cá. Estava reclinado aqui. De repente houve algo que aconteceu. Sabem, todos estão familiarizados com as visões, e essa foi uma visão, nunca tive uma igual. E as tenho desde garotinho. E de repente algo aconteceu. Senti que estava partindo, pensei: eu pensei, eu já morri, veja, eu parti, está vendo? E cheguei a um lugar e pensei: creio que vou olhar para trás. Era tão real, amigos, quanto eu estou de pé neste lugar. E me virei para olhar para trás. Lá estava eu deitado na cama, estava reclinado, deitado ao lado de minha esposa. Pensei: bem, provavelmente foi um ataque cardíaco. Bem, veja, morri instantaneamente, o que seria uma ótima maneira de partir. Então pensei: foi um ataque cardíaco, não tive de sofrer. Olhei e pensei: bem, olha, é estranho, aqui estou deitado, eis-me de pé aqui. Assim me virei, parecia um grande campo, como algo assim, um campo de grama. E eu disse: bem, o que será isto? De repente, enquanto olhava, eis que vinham milhões de mulheres jovens, todas de vestes brancas, cabelo comprido até a cintura, descalças, e estavam correndo direto na minha direção.
Pensei, agora, que é isto? Voltei-me, olhei lá atrás, lá estava eu. Olhei para cima nessa direção, lá vinham elas, mordi meu dedo. Eu não estou adormecido, mas podia sentir. Bem, então, algo esquisito. E essas mulheres todas vinham correndo, e nunca vi mulheres tão lindas, todas vinham correndo para mim. E quando, você sabe como eu tenho sido, considero-me como quem odeia mulheres, mas não odeio, só penso que uma boa mulher é mas eu penso uma que não é boa, como Salomão diz, água em seu sangue. Portanto, para mim, mulheres de má fama ou espertinhas, com certeza para nada servem. Assim, todas essas mulheres vieram, começaram a me abraçar. Agora, isso é incomum, sabe? Que eu não apoiaria isso. Agora, vou ter de dizer isso, estou num grupo misto, elas eram mulheres e elas me abraçavam, cada uma dizia, nosso precioso irmão, e uma me abraçava, então a outra me abraçava e eu estava ali de pé olhando, pensei, que é isto? Pensei, o que aconteceu? Olhei para trás, embaixo, lá estava eu deitado exatamente e pensei, agora isso é estranho, eu não entendo. E aquelas mulheres clamavam, nosso precioso irmão, e me abraçando. Elas eram mulheres mesmo, em todo sentido. Agora, perdoe, meus irmãos, quando digo isso, mas vocês ouvem seu médico, se não temos mentes limpas, então não somos cristãos. Sempre vivi de modo limpo, Deus sabe. Quando era garotinho, uma ajuda do Senhor me disse para não corromper meu corpo, fumar ou beber, isso tem sido verdade. Pela graça de Deus, tenho cumprido isto. Quando era pecador, eu não andava com mulheres, mas qualquer homem que deixa uma mulher abraçá-lo, ele sendo feito de células de macho e ela fêmea, há uma sensação. Não importa quem você seja. Agora, não me diga que você não é, se é uma pessoa saudável, mas lá não, porque não tem mais células diferentes, nunca pecarão lá. Houve uma mudança, não havia nada além de só amor fraternal por aquelas mulheres, embora na graça em que se viam, penso em uma mulher, uma boa mulher que se comporta, age como dama, é exemplo de uma joia na terra, gosto de tudo que é gracioso. Penso em uma mulher que fica em seu lugar e se esforça para ser dama, é uma estátua de honra, eu realmente creio nisso. E penso que uma que não é como o anticristo, e a mesma coisa, gosta de tudo que é natural, como um belo cavalo, qualquer coisa, seu porte de belíssimo cavalo, qualquer coisa assim, uma bela montanha, mulheres formosas, homens formosos, qualquer coisa que se enquadre com a feitura de Deus, sempre admirei isso. E essas eram perfeitas, mas não importa o quanto me abraçassem, eram mulheres, entendem? Mas nunca podia haver pecado. As glândulas masculinas e femininas, ambas tinham desaparecido. Graças ao Senhor, eram minhas irmãs completamente. Olhei e eu olhei para minhas mãos, vi que elas estavam de todo tão jovens. Eu estava jovem também. E perdendo meu cabelo quando jovem, tendo posto ácido carbólico, um cabeleireiro colocou quando ainda era jovem, tem sido uma coisa um tanto difícil para mim. Eu pego resfriado tão rápido porque meu couro cabeludo ainda está macio, sabe? E as raízes do cabelo ainda estão ali, mas foram queimadas pelo ácido carbólico. O cabelo nunca consegue crescer. Minha esposa, quando faz muitos anos, comprou uma peruca para eu usar, uma pequena, cobrir a cabeça, mas sempre tive vergonha de usar porque parecia ser uma coisa falsa, não queria nada falso. E assim pensei, vou usar um gorro. Sabe o que fizeram? Quiseram chamar-me de bispo. Disseram que eu disse, vai fora. Deste modo, simplesmente suporto o resfriado forte. Mas agora basta abrirem essas janelas. Qualquer coisa, a corrente de ar passa desse jeito, já pego o resfriado. Fui um médico, lhe perguntei o que achava. Ele disse, bem, seus poros ficam abertos quando está suando, de pregar. E o ar vem, se põe o gêmeo e resfriado ali na mucosa dessa garganta, na manhã seguinte está rouco. Assim, que coisa, companheiros que têm cabelo, vocês não sabem quão agradecidos deveriam ser por tê-lo. Agora fiquei sabendo, então, que um destes dias, se eu não providenciar meus dentes, vou ter de mandar fazer, assim, então me virá sem eles, ou então isso. Não acho que seria nada demais para um homem, se ele quisesse usar uma peruca,
uma mulher usar esses enchimentos de cabelo, seja o que for, usando o cabelo assim para ficar armado, mas naturalmente, se você faz, depende de que você está, por que está fazendo, depende para que está fazendo. Entretanto, encontrando-me, ela palpei e eu tinha meu cabelo novamente, que coisa, eu era jovem e todas estas jovens, bem, não é estranho, aqui estão elas todas. Eu olhei vindo, vi Hope vindo, vocês sabem, ela morreu com 22, ainda estava simplesmente tão bonita como sempre. Muitos de vocês se lembram dela, aqueles grandes olhos negros, era alemã, seu cabelo preto solto nas costas. Quando ela chegar aqui, dirá, Bill, sei que dirá Bill quando chegar aqui. Eu estava observando cada uma daquelas mulheres vindo, me abraçando, dizendo, oh, precioso irmão, estamos tão alegres em vê-lo, cada uma vestida exatamente igual, mas tinham cabelos diferentes. Cabelo ruivo, cabelo preto, cabelo loiro, e estavam se aproximando, mas eram todas jovens. E quando ela chegou a mim, pensei, vou só ver o que ela disse. E ela olhou para mim e disse, oh, nosso precioso irmão. Ela me abraçou, simplesmente seguiu adiante. Alguma outra mulher veio e me abraçou, mas em seguida eu vi um barulho e eu olhei nessa direção. E aqui vi um grupo de homens jovens, todos na idade de mais ou menos 20. Eles tinham cabelo escuro e cabelo loiro e todos estavam em vestes brancas e descalços, correram para mim e começaram a me abraçar, clamando, precioso irmão. Pensei, me voltei, lá estava eu, deitado, e pensei, agora isso é estranho. E nesse momento uma voz começou a falar comigo, nunca, de fato, vi a voz. Disse, tu fosse congregado ao teu povo. Então alguns homens me levantaram, puseram-me bem alto, sobre uma coisa alta, grande assim, e eu disse, por que fizeram isso? Na terra, tu foste um líder. Bem, eu não entendo isto. E essa voz falando comigo, eu não conseguia ver a voz. Agora, ela estava logo acima de mim, falando comigo. Eu disse, bem, se eu morri, quero ver Jesus. Ele foi toda a minha vida, quero vê-lo. E assim ele disse, tu não podes vê-lo agora, ele ainda está mais alto. Veja, era abaixo do altar ainda, veja, o 6º lugar. Para onde os homens vão? Não o 7º, onde Deus está, a 7ª dimensão, a 6ª. Estavam todos lá, estavam passando e parecia haver realmente milhões deles. E quando eu sentei lá, aquelas mulheres e homens vindo, correndo, me abraçando, chamando-me irmão, fiquei sentado e então essa voz disse, fosse reunido com o teu povo, como Jacó foi reunido com o dele. Eu disse, todos estes, meu povo, todos estes são Branhams? Ele disse, não, são teus convertidos a Cristo. Eu olhei em volta e houve uma mulher muito formosa que se aproximou. Era bem parecida. Ela me abraçou e disse, oh, meu precioso irmão. Olhou para mim, pensei, que coisa, parecia um anjo. E ela se foi, e essa voz disse, não a reconheceste? Eu disse, não reconheci. Disse, tu a conduziste a Cristo quando ela tinha mais de 90. Sabes por que ela te considera tanto? Aquela bela jovem tinha mais de 90? Sim, ela não pode mudar nunca mais agora. É por isso que ela está dizendo, precioso irmão. Disse, que coisa, eu estava com medo disto. Olha, estas pessoas são reais. Não estavam indo a parte alguma, não estavam cansadas. Eu disse, bem, por que não posso ver Jesus? Disse, bem, agora ele virá, algum dia ele virá a ti primeiro, e então será julgado. Disse, essas pessoas são teus convertidos que tu conduziste. Eu disse, queres dizer que por ser líder, que ele me julgará? Disse, sim. E eu disse, todo líder tem de ser julgado dessa maneira? Disse, sim. Eu disse, Paulo? Ele disse, ele terá de ser julgado como os dele. Com os dele. Bem, eu disse, se o grupo dele entra, também entrará o meu, porque preguei exatamente a mesma palavra. Onde ele batizou o nome de Jesus, também batizei. Eu preguei, e milhões gritaram todos de uma vez, disseram, estamos descansando nisso. E pensei, que coisa, se somente tivesse sabido disso antes que viesse para cá, eu faria as pessoas virem para cá, não podem se dar ao luxo de perder isso. Veja aqui. E ele disse, agora algum dia, agora aqui, nós não comemos, nem bebemos, nem dormimos, somos todos um. Bem, não é perfeito, é além de perfeito, não é sublime, é além de sublime. Não há nome que possa, não se pode pensar, não há palavras ou vocabulário para dizê-lo, simplesmente chegou, só isso. E pensei, bem, isso seria perfeito, então o que faremos a seguir? Disse, então, quando Jesus vier e ele te julgar, ou pelo teu ministério, então voltaremos à terra e receberemos corpos. E eu nunca pensei acerca disso, então, isso é exatamente a Escritura. Disse, então, voltaremos à terra.
Receberemos corpos, então comeremos. Não comemos aqui, nem dormimos. Disse, nós comemos lá embaixo, mas voltaremos à terra. Pensei, que coisa, não é maravilhoso? Ah, que coisa! E eu estava com medo disto, porque eu estava com medo de morrer devido a isto. Bem, isto é perfeição, mais perfeição, mais perfeição. Ah, é maravilhoso. Já estávamos bem debaixo do altar. Foi isso, bem debaixo do altar, esperando pela vinda. Veja. Para ele ir recolher os que estavam dormindo, os corpos dormindo no pó, para nos ressuscitar, vir ressuscitar-nos. Como Jesus passou pelo paraíso, ressuscitou Abraão, Isaac, todos aqueles que estavam esperando a primeira ressurreição, entraram na cidade, apareceram a muitos. É perfeitamente escriturística, a visão foi isso, o que quer que tenha sido, foi perfeitamente escriturística. Eu disse, isto não é maravilhoso? Então pensei, não é maravilhoso? Ouvi algo relinchar como um cavalo, e olhei, e meu pequeno cavalo de montaria, que eu costumava montar, o pequeno príncipe, eu tinha tanta estima por ele, aqui estava ele de pé ao meu lado, colocou a cabeça sobre o meu ombro para me afagar, como eu costumava lhe dar açúcar, sabe? Colocava em meu braço assim, eu disse, príncipe, eu sabia que você estaria aqui. Senti algo lamber minha mão, ali estava meu velho cão caçador de guaxinim. Quando o Sr. Short aqui o envenenou, jurei que mataria o Sr. Short por isso. Eu tinha uns 16 anos, ele o envenenou com estricnina e meu pai me pegou um rifle para atirar, me pegou com um rifle para atirar nele. Bem na delegacia da polícia, e eu disse, eu o matarei, disse, fui aonde o cão estava. E quando eu falei, quando você ficar velho, eu ia cuidar de você. Agora o mataram. Eu lhe prometo, Fritz, ele não viverá. Eu prometo que não viverá. Pegarei algum dia na rua, atropelarei, eu vou pegá-lo por você. Mas sabe de uma coisa? Eu conduzi o homem a Cristo, batizei-o em nome de Jesus e fiz o seu enterro, converti-me. Cerca de 2 anos depois disso, vi as coisas de modo diferente, amei-o ao invés de odiá-lo. No entanto, ali estava Fritz lambendo minha mão. E eu não conseguia chorar, ninguém conseguia chorar. Era tudo alegria. Não se podia estar triste porque era tudo felicidade. Não se podia morrer porque era tudo vida. Está vendo? Está vendo? Não se podia envelhecer porque era tudo juventude. E era simplesmente perfeito. Pensei, oh, não é maravilhoso? Os milhões. Que coisa sentia-me em casa. E nesse instante ouvi uma voz. E clamou, disse, todos os que algum dia amaste, a recompensa por meu serviço, eu não necessito de recompensa alguma. Ele disse, todos os que algum dia amaste, todos os que algum dia te amaram, Deus deu a ti. Eu disse, louvado seja o Senhor. Senti-me estranho, pensei, o que há? Sinto-me estranho. Virei-me e olhei na cama. Meu corpo estava se mexendo. Disse, eu não tenho de voltar, certamente. Não me deixe ir. Mas o evangelho tinha de ser pregado. Num segundo apenas eu estava na cama novamente, assim. Não mais do que cerca de 2 meses atrás. Vocês ouviram ser lido na Voz dos Homens de Negócios? Foi ao mundo todo. E o irmão Norman aqui, suponho, ele esteja aqui em algum lugar esta noite, traduziu ali, enviou em folhetos por toda parte. Ministros escreveram, muitos deles, e disseram, e aqui, vou citar só, houve centenas deles, naturalmente, e este correu, disse, irmão Branham, sua visão, na Voz dos Homens de Negócios. E estimo o irmão Tommy Nichols, apesar de ele não estar mais com os homens de negócio, não sei porquê, mas ele colocou corretamente ali, ele diz, bem, ali naquela revista trinitária, ele disse, onde Paulo batizou o nome de Jesus, ordenou o povo para fazer a mesma coisa, eu fiz a mesma coisa. Veja, ele colocou exatamente como era. Desse modo, eu pensei, que coisa. Esse ministro escreveu, disse, irmão Branham, sua visão, o que pode ter sido uma visão, agora não quero dizer translação, se fui arrebatado a este primeiro céu, e Paulo foi arrebatado direto ao terceiro céu, o que foi isso? Eu disse que não podia falar acerca dele, veja, você foi arrebatado, você foi arrebatamento, não sei, não posso dizer, não poderia dizer, mas irmão Branham, sua visão pareceu muito escriturística e correta, até o irmão falar acerca de um cavalo estar lá, um cavalo no céu, agora está vendo esse homem eclesiástico, sabedoria, mente, ele disse, o céu foi feito para seres humanos, não para cavalos. Bem, eu me sentei, Billy, meu filho aqui, colocou a carta aqui mesmo, no antigo escritório da igreja, há cerca de 3 ou 4 meses. Eu disse, meu precioso irmão, estou surpreso com a sua sabedoria, mas e seu conhecimento da Escritura? Eu não disse que estive no céu.
Disse que era um lugar como o paraíso, porque Cristo estava ainda acima, veja. Mas eu disse, se isto puder satisfazê-lo, abrem Apocalipse 19, quando Jesus sai dos céus do céu, está montado num cavalo branco e todos os santos com ele montados em cavalos. Certo? Absolutamente, sim, de fato. Lá em cima, naquele mesmo lugar, havia um que parecia uma águia, parecia um boi, bem, que coisa, então, onde estão aqueles cavalos que vieram buscar Elias? Serve para mostrar que a mente humana simplesmente quer algo para criticar. Isso mesmo. Agora note. Mas eu estava pensando, como este precioso e piedoso irmão João, achei que seria um bom lugar para injetar isso pouco antes de encerrar. Se João viu lá e aqueles eram dos seus irmãos, veja, seus irmãos que tinham de sofrer um pouco, então, veja, o Senhor Deus permitiu-me ver meus irmãos e os santos que estavam esperando pela vinda do Senhor. Note, eles não estavam debaixo do altar de sacrifício. Os meus não estavam, mas estes estavam, eram mártires, está vendo? Os meus não estavam debaixo do altar dos mártires. Agora quero que ouça com bastante atenção. Eu encerrarei, honestamente, em cerca de uns 10 minutos, às 10 horas. Ainda que tenha de interromper e encerrar. Eles não eram os meus que o Senhor me mostrou. A noiva, ela não estava debaixo do grupo de mártires, o altar de sacrifício dos mártires, mas tinha recebido vestes brancas por aceitar a graça perdoadora da palavra viva. Cristo lhes havia dado uma veste branca. Eu não penso pela abertura, ou de fato penso, melhor dizendo, com a abertura deste quinto selo, como creio que ele está aberto a nós. Fiz isto com boa consciência, com clara revelação perante Deus, não tentando apenas criar, achar, porque sempre fui contra a organização, nunca pertencia a elas, mas ele está aberto para mim agora. Penso sim outra coisa com a abertura deste quinto selo neste dia. Põe em ordem uma doutrina aqui mesmo, sobre a qual talvez eu fale que as almas dormem. Agora, compreendo que há pessoas aqui que de fato creem nisso, veja, que as almas dormem. Penso que isto prova o contrário. Elas não estão dormindo, estão vivas, seus corpos adormecidos. Mas a alma não está no sepulcro, está na presença de Deus, veja, debaixo do altar. Aqui está onde discordo de um precioso irmão professor e noto, sei que vejo alguns da sua igreja sentados aqui. Compreendo que este é um grande professor, ele é um doutor em divindade, doutor em filosofia, doutor em leis, e ele é um homem verdadeiramente bom também. Acho que hoje ele já é falecido, mas ele foi um bom homem e bom escritor. E é o irmão Uriah Smith, o autor de Daniel e Apocalipse. Agora, para vocês que são seguidores de seus ensinos, vejam, agora eu não estou simplesmente, não quero dizer isto arrogantemente, mas eu só, estão vendo, mas o irmão Smith, e tentando defender, veja, e tentando defender que a alma dorme, lá ele menciona isso, a alma dorme e não há altar de sacrifício no céu. Que o único altar mencionado é que ele crê que está no céu, é o altar de incenso. Mas, para vocês, estimados, e não para discordar do nosso irmão, espero me encontrar com ele do outro lado, não para discordar desse grande professor, mas somente para lhe mostrar como isto prova o contrário. Prova o contrário, a abertura deste selo neste último dia elimina totalmente o ensino que a alma dorme. Está vendo? Elas estão vivas, não estão mortas. Note isto agora. Agora, se não há altar de sacrifício no céu, onde se encontra o sacrifício pelo pecado, então? O Cordeiro.
Tem de haver um lugar onde esse cordeiro morto, ensanguentado, se encontre. Ali onde o sangue... Agora, o incenso eram os odores, coisas odoríferas que eles queimavam, o que a Bíblia disse que eram as orações dos santos. Se não há sacrifício no altar, então as orações não podem ser recebidas. É somente pelo sangue no altar sacrificial que permite que as orações alcancem a Deus. O irmão Smith estava errado. Não para discordar dele, acho que foi claro, com amor fraternal, respeito por sua grande obra, mas ele estava errado. O quinto selo abriu isso, veja muitas outras coisas, se você captou. Estou esperando por minhas perguntas. Muito bem. Agora, onde estava a arca? O cordeiro ensanguentado, sangrando, ferido, morto para expiação, para estas orações odoríferas. Note, a Bíblia diz, se este tabernáculo terrestre da nossa habitação for desfeito, temos um já esperando. Foi lá que eu vi aqueles santos, está vendo? Observe quando um bebê... Perdoe-me novamente, irmãs, por esta conversa franca perante mulheres jovens. Mas vejam, quando uma mãe concebe e esse punhadinho de músculos se movimenta e salta, vocês entendem, é um corpo natural. E assim como a natureza está desenvolvendo o corpo natural, já notou sua esposa antes dos pequeninos nascerem? Ela sempre, no final, torna-se muito amável, eterna. Se ela nunca foi em toda a sua vida, será então. Já notou que se observa um tipo de sentimento santo numa mãe e você vê algum pecador lá que zomba de uma mãe que é uma mulher grávida? Acho isso ridículo. Isso é vida vindo ao mundo. Mas notou que parece sentir-se uma ternura que a envolve, que é isso? Um pequeno corpo espiritual, vida espiritual, esperando para entrar nesse corpinho logo que nasça. Agora ele só está gerado, mas quando nasce, o corpo espiritual se une com o corpo natural. E então a Bíblia ensina que agora fomos gerados por Deus. Estamos gerados pelo Espírito Santo, que em nós está Cristo, um Filho de Deus, sendo formado em nós. E quando este corpo terrestre é desfeito, este corpo espiritual vem das entranhas da terra a outro corpo, esperando para recebê-lo. Se este tabernáculo terrestre cair, há outro corpo para recebê-lo. Este corpo mortal se reveste de imortalidade. Este terrestre se reveste do celestial. Está vendo o que quero dizer? Há um corpo natural que é pecaminoso, mas em sua formação, exatamente como ele, há outro corpo para o qual vamos. E eu estou tão agradecido a Deus de que eu possa dizer, como seu pastor e irmão, que vi essas pessoas, digo solenemente, nesse corpo e toquei nelas, isso mesmo. Note, observe, veja Moisés, Eliseu. Depois que Moisés tinha morrido e Eliseu tinha sido levado para o céu, ele ficou de pé aqui no Monte da Transfiguração com seus sentidos de fala, audição, entendimento e conversou com Jesus antes da crucificação. Agora, que tipo de corpo ele tinha? Veja Samuel, depois de ter estado morto por cerca de 2 anos, foi chamado de volta na caverna aquela noite pela feiticeira de Endor e conversou com Saul com linguagem. Ouviu Saul, respondeu e conhecia de antemão as coisas que iam acontecer. Ainda assim, seu espírito não havia mudado, ele era profeta. Quando o espírito de Elias vier sobre o homem, dirigiu-lo-á exatamente como Elias, ele irá para o deserto, amará o deserto, detestará mulheres imorais, será contra a organização, ele não usará de meias palavras com ninguém, esse será o seu espírito. Foi assim toda vez que veio. Veja, Moisés será a mesma pessoa. Agora, e verificamos em Apocalipse 22:8 a mesma coisa. Agora, para concluir, para aqueles que, essas almas, agora,
Observe isto. Debaixo do altar, da abertura deste selo, que tinham sido mortas no tempo entre a morte de Cristo e a subida da igreja. O grupo de Eichmann e todos aqueles verdadeiros judeus com o nome no livro, se você observar, meu irmão, conforme a Escritura, podiam conversar, clamar, falar, ouvir e tinham todos os 5 sentidos. Não dormindo no sepulcro, inconscientes, estavam bem acordados e podiam conversar, falar, ouvir, tudo mais. Está certo? Oh, ajuda-nos. 2 minutos. Amém. Sinto muito tê-lo segurado por meia hora. Não deveria dizer isso. Isso mesmo. Mas vejam, aqui está todo o meu entendimento da melhor forma. E conforme a revelação que me foi dada esta manhã, pouco antes do amanhecer, pelo Senhor Jesus Cristo, aí está o 5º selo aberto, para acompanhar os outros 4. Por sua graça, Ele me deu isto, sua graça a você e a mim. Nós agradecemos a Ele por isto. E com sua ajuda, pretendo viver mais perto do quanto possa viver, ensinando outros a fazer a mesma coisa até que me encontre com Ele, com vocês na glória. Quando todas as coisas tiverem terminado. Eu o amo por isto. E é tudo o que conheço sobre isto. E verdadeiramente creio de todo o coração que as verdadeiras revelações do revelar do 1º, 2º, 3º, 4º e 5º selos estão agora abertas a nós. Eu o amo. Eu o amo. Porque Ele primeiro me amou. No madeiro do Calvário. Agora, calmamente, reverentemente perante Deus, como vimos este selo aberto a nós, Deus, tendo de tomar seus próprios filhos amados, cegar seus olhos, e despedi-los porque sua própria justiça requer o julgamento do pecado. Pense nisto. Sua justiça e sua santidade requer justiça. Uma lei sem punição não é lei. As suas próprias leis, Ele não pode fazer o contrário e ainda permanecer Deus. Foi por isso que Deus teve de se tornar homem. Ele não podia tomar um substituto, um filho que não foi apenas um filho comum dele ou algo assim. Deus se tornou ambos. Jesus se tornou tanto filho quanto Deus. A única maneira que ele podia justamente fazê-lo, Deus teve de receber a punição ele próprio. Não teria sido justo colocá-la sobre outra pessoa. Deste modo, a pessoa de Jesus era Deus manifestado na carne, chamado Emanuel. E para fazer isso, e tomar uma noiva e salvar um bando perdido de gentios pagãos, ele teve de cegar seus próprios filhos, e então puni-los por isso na carne pela rejeição, mas sua graça proveu vestes. Mas a vida, veja o que aconteceu. E se ele teve de fazer isso para que tivéssemos uma oportunidade, como podemos desprezar essa oportunidade em amor? Se houver neste edifício esta noite essa pessoa, jovem ou velha, que tenha até esta ocasião desprezado essa oportunidade que custou a Deus tal preço,
E você gostaria de aceitar essa oferta a Deus esta noite, que você não tem, pelo que sabemos, de ser um mártir, ainda que você possa ser, mas uma veste branca foi providenciada para você. E se Deus bate no seu coração agora, por que não aceitá-la? Agora inclinemos a cabeça novamente. Se essa pessoa ou pessoas estão aqui que desejam isso, ou querem aceitar isso baseado em sua fé no sangue derramado que Deus teve de derramar por você, sofreu além de qualquer coisa sofrida por qualquer outro mortal, não poderia ter sido ser mortal para sofrer assim, a ponto de a agonia que sentia separar sua água de seu sangue em suas veias. Antes que ele fosse para o Calvário, gotas de sangue estavam saindo do seu corpo. Com tal pesar e o coração quebrantado pelo que ele tinha de fazer, mas podia ter recusado também, porém voluntariamente o fez por você e por mim. Pode você rejeitar tão incomparável amor? E você vê isso agora pela abertura destes selos, o que você fez e o que Deus fez por você. E você está pronto para entregar sua vida a Deus, e se Ele o arrancar das mãos do anticristo em que você está agora, aceitaria a oferta dele apenas erguendo-lhe a mão, dizendo: Deus, por isto expresso que aceito essa oferta da graça. Irmão Branham, desejo suas orações para que sempre permaneça fiel. Erga a mão e vou orar. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Queira isso de verdade agora. Não faça, a não ser que realmente queira isso. É aí mesmo onde está sentado, aceite aí mesmo, porque lembre-se, você não poderia ter erguido a mão a não ser que algo lhe tivesse dito para fazê-lo. E nada mais poderia ter feito isso, exceto Deus. Assim, agora, quando você vê as Escrituras tão perfeitamente desvendadas, você vê o que tem acontecido no decorrer das eras nos últimos anos, 20 ou 30 anos. Você vê isso perfeitamente vindicado. Você vê a Escritura dizendo exatamente o que aconteceu e o que está por acontecer. Então, baseado na fé, na obra de Cristo, onde você está sentado agora mesmo e ergueu as mãos, diga: deste minuto em diante está encerrado. Tomo a Cristo agora como meu Salvador e viverei para Ele o resto da minha vida, e desejo que Deus me encha com o Espírito Santo. Se não foi batizado em nome de Jesus Cristo, o tanque estará esperando por você. Oremos. Senhor Deus, houve grande número de mãos entre as pessoas que se ergueram. Tenho certeza que Tu és o mesmo Senhor Jesus que fez a expiação por nós muitos anos atrás. E ao ver esses selos revelados em as grandes coisas que têm sucedido bem aqui nos últimos anos, eu creio de todo o coração que a porta da misericórdia está começando a se fechar e estás pronto para fazer a tua jornada agora para redimir o teu povo. Enquanto há lugar e uma porta aberta, como foi nos dias de Noé, que estas preciosas almas que vivem no corpo deste tabernáculo, que será desfeito algum dia, que ergueram essa mão mortal no interior deles, porque de sua convicção e de sua confissão, que eles creem e querem aceitar tua promessa a eles para a salvação. Neste livro selado, aberto, que foi aberto a nós, dá a eles esta noite, Senhor, uma veste da justiça de Jesus Cristo, e veste sua alma nisso, para que possam se apresentar perante Ti naquele dia, que está tão próximo, perfeitos pelo sangue de Cristo. Senhor Deus, se eles não foram batizados no nome de Jesus Cristo, sobre a revelação que Tu me deste concernente a isto, e visto que Paulo ordenou às pessoas que até mesmo foram batizadas por João Batista,
serem batizadas novamente em nome de Jesus Cristo para receber o Espírito Santo em Atos 19. Peço que tu os convenças, Senhor, da verdade e que possam te obedecer. E então, em obediência à sua aceitação e obediência à sua confissão e à água, que tu, em retorno, as enchas do Espírito Santo para terem poder para servir o resto de suas vidas. Eu as encomendo agora a ti em nome do Cordeiro sacrificado de Deus, Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu amo. Eu amo. Porque Ele primeiro me amou. E comprou-me a salvação no madeiro do Calvário. Agora, para vocês que ergueram as mãos, obedeçam ao mandamento do Espírito, que seria seguir as leis da palavra para um pecador arrependido. Sigam em cada atitude e que o Deus do céu os recompense pela posição que tomaram por Ele. O Senhor os abençoe. Amanhã à noite tragam seus lápis e papéis, ora como tem feito. Esperamos estar aqui no mesmo horário, às 7:30, em ponto, querendo o Senhor. Orem por mim, para que Deus abra o 6º selo para mim amanhã, para que eu esteja apto a trazê-lo a vocês como Ele o entregar a mim. Até então, cantamos novamente, não somente através de hinos, mas através de louvores, aquele que morreu em nosso lugar e nos redimiu. Eu o amo. Aqui está seu pastor agora. O amo. Eu o amo. Porque Ele primeiro me amou.